Capítulo 4. Uma história que continua. O século da doutrina social da Igreja. Parágrafo 82. A acelerada transformação tecnológica e social dos últimos 2 séculos, cheia de trágicas contradições, não foi apenas sofrida pelos pobres, mas também por eles enfrentada e pensada. Os movimentos de trabalhadores, mulheres e jovens, assim como a luta contra a discriminação racial, levaram a uma nova consciência da dignidade daqueles que estão à margem. Também o contributo da doutrina social da Igreja tem em si essa raiz popular, que não se pode esquecer. Seria inimaginável a releitura da revelação cristã nas modernas circunstâncias sociais, laborais, econômicas e culturais, sem leigos cristãos envolvidos com os desafios do seu tempo. Ao seu lado atuaram religiosas e religiosos, testemunhas de uma igreja em saída dos caminhos já recorridos. A mudança de época que enfrentamos hoje torna ainda mais necessária a interação contínua entre batizados e o magistério, entre cidadãos e peritos, entre o povo e instituições. Em particular, é preciso reconhecer novamente que a realidade se vê melhor a partir das periferias e que os pobres são sujeitos de uma inteligência específica, indispensável à Igreja e à humanidade. Parágrafo 83. O magistério dos 150 anos oferece um verdadeiro tesouro de ensinamentos sobre os pobres. Deste modo, os bispos de Roma fizeram-se voz de novas consciências, passadas pelo crivo do discernimento eclesial. Por exemplo, na carta encíclica Rerum Novarum, 1891, Leão XIII abordou a questão do trabalho, expondo a situação intolerável de muitos operários da indústria e propondo o estabelecimento de uma ordem social justa. Nessa linha, se manifestaram também outros pontífices. Com a encíclica Mater et Magistra, 1961, São João 23 fez-se promotor de uma justiça de dimensões mundiais. Os países ricos não podiam permanecer indiferentes face aos países oprimidos pela fome e pela miséria, mas eram chamados a socorrê-los generosamente com todos os seus bens. Parágrafo 84. O Concílio Vaticano II representa uma etapa fundamental no discernimento eclesial sobre os pobres, à luz da revelação. Embora nos documentos preparatórios esse tema fosse secundário, São João 23 chamou atenção para o mesmo na radiomensagem de 11 de setembro de 1962, a um mês da abertura do concílio, com palavras inesquecíveis. A Igreja apresenta-se como é e como quer ser, como Igreja de todos, e particularmente Igreja dos pobres. Houve, então, o grande trabalho de bispos, teólogos e peritos preocupados com a renovação da Igreja, com o apoio do próprio São João 23, que reorientou o concílio. É fundamental a natureza cristocêntrica, isto é, doutrinal, e não apenas social,
de tal reflexão. Efetivamente, numerosos padres conciliares favoreceram a consolidação da consciência, bem expressa pelo cardeal Lecaro, na sua intervenção memorável de 6 de dezembro de 1962, de que o ministério de Cristo na Igreja sempre foi e continua a ser, e hoje, de modo especial, o mistério de Cristo presente nos pobres, e de que não se trata de um tema qualquer, mas, em certo sentido, o único tema do Vaticano II. O arcebispo de Bolonha, preparando o texto dessa intervenção, anotava: esta é a hora dos pobres, dos milhões de pobres que estão em toda a terra. Essa é a hora do mistério da Igreja, mãe dos pobres. Essa é a hora do mistério de Cristo, sobretudo no pobre. Desse modo, apresentava-se a necessidade de uma nova forma eclesial, mais simples e sóbria, que envolvesse todo o povo de Deus e sua figura histórica. Uma igreja mais parecida com o seu Senhor do que com os poderes mundanos, propensa a estimular em toda a humanidade um compromisso concreto para a solução do grande problema da pobreza do mundo. Parágrafo 85. São Paulo VI, por ocasião da abertura da segunda sessão do concílio, retomou o tema levantado pelo seu predecessor, ou seja, de que a Igreja olha com particular interesse para os pobres, para os necessitados, para os aflitos, para os famintos, os que sofrem, os encarcerados, os que têm fome. Isto é, olha para toda a humanidade que sofre e chora, pois a Igreja sabe que esta lhe pertence por direito evangélico. Na audiência geral de 11 de novembro de 1964, ele sublinhou que o pobre é representante de Cristo e, associando a imagem do Senhor nos últimos, a que se manifesta no Papa, afirmou: a representação de Cristo no pobre é universal. Todo pobre reflete Cristo. E a do Papa é pessoal. O pobre e Pedro podem coincidir, podem ser a mesma pessoa, revestida de uma dupla representação, a da pobreza e da autoridade. Deste modo, o vínculo intrínseco entre a Igreja e os pobres ficava simbolicamente expresso com uma clareza inédita. Conteúdo. 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 Conteúdo.